Cadê o Diniz? Vamos lá? Vamos ver o que o Diniz falou depois do jogo. Eu achei a atitude dos jogadores do Vasco no primeiro tempo esquisita. Sim. Pra dizer o mínimo, tá? Não é, o Vasco tava mal montado, começou a errar a saída de bola, teve isso tudo, mas os caras não estavam querendo jogar. Tava esquisito aquele primeiro tempo, mas no segundo tempo a rapaziada correu. Vamos ver o que disse o Diniz, bora. O time foi ok. É difícil jogar. O Volta Redonda não é um time ruim, é um bom time. O Volta Redonda jogou contra os titulares do Botafogo, perdeu de 1-0, teve um gol anulado, teve mais umas 3 ou 4 chances claras de gol. Então não é um time ruim. E vocês que aqui do Rio de Janeiro acompanham, Volta Redonda. Eu joguei contra o Volta Redonda em 2023, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo, campeão da Libertadores, e perdemos 2 vezes o Volta Redonda. 2 vezes. Então é um time que sempre bem organizado, com bons jogadores, no caso de hoje, jogadores com muita disposição física, com muita velocidade e um time bem treinado. Então, a partir de hoje não ia ser fácil. O segundo tempo... Isso entra muito dentro do que a gente falou na sexta-feira, inclusive, né? Essa é a repetição que tá voltando ali. Que era um time um pouco melhor do que os outros. É, né? Era o melhor pequeno. Mas não justifica a atuação que o Vasco teve no primeiro tempo. Uma coisa é você ter um jogo nivelado com Volta Redonda, você ter dificuldade com Volta Redonda. Outra coisa é um primeiro tempo onde o Vasco construiu uma chance com 22 minutos, que foi uma triangulação por dentro, Piton, Coutinho, Nuno, e o Coutinho chuta pressionado ali. Só. Acabou, assim. O Vasco não produziu mais nada e o Volta Redonda já tinha tido, com 15 minutos, 2 erros de saída de bola do Vasco, pressão, conseguia ganhar a bola no campo ofensivo, fez o gol depois com o Catatal com 27 minutos e continua tendo oportunidade. E isso não é uma questão do Vasco e Volta Redonda. O Vasco sofre nessa transição desde o ano passado. A gente fala desde o ano passado aqui. A transição defensiva do Vasco é muito ruim, pressão pós-perda. O que mudou no segundo tempo, claro, com a mudança dos jogadores, e também teve uma mudança de postura, porque você chega no intervalo, todo mundo tem que cobrar um do outro. Tem o esporro, você tem a dinâmica do jogo. O Rojas, até nos números que eu trouxe lá no canal, ele progrediu 200 metros conduzindo bola. O Coutinho, 4. Só isso. É só isso. 45 minutos para um, 45 minutos para outro. Eu vi os números. É um negócio absurdo. A comparação. Então, assim, a bola, quando chega no cara que tem que decidir, que é o Coutinho... Você não botou isso no grupo ali? Eu botei isso no Instagram. Tá no meu Instagram. Pega esse negócio no Instagram dele, botou a comparação do... Foi de quem mesmo? Aqui, do Coutinho e do Rojas. O Rojas que entrou no lugar do Coutinho. É. Assim, é um troço, assim, é um abismo. Enquanto isso, vamos vendo a outra fala do Diniz. Roda aí outra fala dele. Metros. Pô. Bora. Porque o Coutinho não voltou do vestiário. Porque o Coutinho não voltou. Eu nem percebi, Flávio, eu não posso responder isso. Então, a torcida está perguntando por que ele ficou no vestiário. Mas eu não sei, porque eu não estava curtindo todo o jogo. Não respondi tudo até agora. Obrigado. Perguntaram que o Coutinho não ficou no banco no segundo tempo. Ele foi substituído no intervalo e o Diniz está dizendo aí que nem reparou, nem sabia. Pô. Por enquanto não sabe, né? Isso foi logo depois da coletiva. Tem outra fala dele aí, é isso? Vamos lá, solta outra fala. Em algum momento você pensou na possibilidade de ser mandado embora ou de pedir demissão em caso de desclassificação hoje? Obrigado. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou num clube como tive no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Então, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de pedir demissão. Em algum momento você pensou na possibilidade... Só um adendo sobre isso aí. Ele, quando foi convidado para a seleção brasileira, ele iria aceitar caso a seleção não permitisse que ele ficasse no Fluminense ao mesmo tempo, né? Então isso é uma meia-verdade. Tudo bem, alguém vai falar, mas é seleção brasileira. Ok, né? Você pode considerar uma exceção, mas só para deixar os fatos aqui bem claros. Aí a CBF permitiu que ele ficasse nos dois clubes nos dois trabalhos ao mesmo tempo, e ele ficou no Fluminense junto. E sobre ele não pedir demissão... Eu já falei sobre isso aqui semana passada. Que é uma o multa, Diniz né? não pede demissão, e é um direito dele, tá? Isso que eu vou falar aqui. Ele tem multa para receber se for demitido. E ele opta por não pedir demissão. O time pode estar em último lugar, perdendo 8 partidas seguidas, e ele espera ser mandado embora, né? E profissionalmente ele tem direito de fazer isso, porque ele fala, bom, quiser mandar embora, me manda embora, eu tenho multa para receber. Eu acho que ele confia no trabalho dele, mesmo quando tem as sequências ruins, tanto que ele constantemente... Eu acho que sim. Essa que é a minha pergunta. Eu acho que sim, porque ele mesmo... Ele fala muito sobre isso, até quando ele não estava em nenhum clube, mas ele fala muito sobre o futebol não ser só questão de vencer ou perder, que não é só resultado. Então acho que ele acredita dele no trabalho de maneira geral, independente do resultado. Mas se o time está sendo rebaixado, está quase rebaixado, na iminência de ser rebaixado, você acha que ele de fato acredita que o futebol, o mais importante não é o resultado nesse momento? Ele deixa o dirigente, que muitas vezes é amigo dele, numa situação difícil.
Eu acho que essa fala do Diniz, quando ele fala essa questão que o resultado não é o principal, tem alguns detalhes assim. Porque eu entendo o que ele fala quando ele diz que ele não vai controlar o resultado, porque o resultado não passa só por ele. Eu acho que quando ele diz essa questão que o jogar bem é mais importante do que o resultado, é porque o jogar bem te aproxima do resultado. Eu só acho que muitas vezes o Diniz não consegue compreender que não é uma casualidade o resultado não vir. O resultado ele tem que acontecer se você realmente joga bem. Ele leva para uma parte subjetiva do jogo que o objetivo não está sendo alcançado. Mas eu acho que ele realmente não é de pedir demissão e não iria pedir demissão em momento algum, porque acho que ele confia nele. Ele fala, meu trabalho é esse, eu vou fazer isso aqui até não aceitar ele mais. Foi o caso do Cruzeiro que eu sempre cito aqui. O presidente Vieira, você acredita? Acredito. Então eu não acredito mais, vida que segue. Mas se tivesse sido eliminado com aquela atuação no segundo tempo, de novo, igual que aconteceu no primeiro tempo, acho que não teria ficado não. Eu acho que o Pedrinho, acho que não teria nenhum... Ele já saiu vaiado, tá? Eu vi mesmo com a classificação. Ele saiu vaiado mesmo com o time se classificando, jogando melhor no segundo tempo. Ei, Diniz vai tomar caju no fim do jogo, exatamente. Depois da classificação. Até gostei de uma frase do Pedrosa que ele botou, acho que até no intervalo do jogo ainda, que pra arquibancada o Diniz já tá demitido. Acho que vai muito nisso. A harmonia, até brinquei quando fiz a análise do jogo, a harmonia é zero. Acabou a harmonia entre campo, entre Diniz, pelo menos, e torcida. O torcedor apoia o time, mas acho que não apoia mais o Diniz como apoiava. Até fiz uma enquete no meu canal quando fiz a live pós-jogo, 81% queria sair do Diniz. Então, assim, é significativo 81%. É bastante. Então, Mas o ponto também é o campo, né? Essa fala do Diniz sobre a demissão, desculpa, Raíssa, rapidinho, é sobre a demissão. Lembra o Luiz Castro, quando começou a ser procurado por outros clubes aqui no Botafogo, aí o Luiz Castro, para dar a entender que não sairia, e falava o seguinte, não, eu sempre cumpri meus contratos. Aí, mas Luiz Castro, mas você saiu do clube lá do Catar, e agora pode sair do Botafogo. Aí ele, não, eu sempre cumpri meus contratos. No contrato tem a cláusula de rescisão, tem a multa rescisória. A gente falou sobre isso em relação ao Hulk, né? Eu costumo dizer isso. Sair pagando a cláusula é cumprir contrato. A exceção... Tem uma exceção para esse caso aí. É um cara que sempre cumpriu o contrato também. É Thiago Silva. Falou que nunca tinha rompido o contrato. E no Fluminense ele rompeu e não pagou a cláusula de rescisão. Né? Aí não cumpriu o contrato de verdade. Fala, que no caso do Luiz Castro ele só queria dar a entender outra coisa. Mas tudo bem. Não, eu acho que a grande questão do Diniz hoje no Vasco, o Garoni falou da arquibancada, é o campo. A postura de jogadores do Vasco no primeiro tempo, ela foi um pouco esquisita, né? E o Garoni falou, o primeiro tempo é aquilo que o treinador preparou para o jogo, é a primeira coisa, a primeira carta dele para o jogo. Então foi aquilo que o Diniz preparou, foi muito ruim. Só que a postura dos jogadores, ela também foi muito ruim. Então eu acho que o ponto do Vasco hoje é saber se o Diniz perdeu só a arquibancada ou se perdeu o campo também. Se o campo acredita no trabalho dele. Porque uma coisa é ele acreditar no trabalho dele, é a torcida não acreditar no trabalho dele, e os jogadores acreditam ou não acreditam no trabalho dele. Eu acho que esse é o ponto principal do Vasco.